Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? A gente vai dar uma reforçada num filósofo chamado René Descartes, né? E a gente vai falar um pouco sobre as obras dele e a sua vida. E primeiro a gente vai para nossas dicas de estudo, ok? Procurar aquele lugar calmo, né? Silencioso, tranquilo. Colocar os fones de ouvido de vocês. Deixar ali já caneta e caderno, porque de filosofia a gente não tem esses livros, né? E vamos para a nossa aula, ok? Então, René Descartes, né, de 1596 a 1650, foi um filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, né, que é um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases do seu discurso, né, filosófico é "Penso, logo existo", inclusive é uma das frases, né, mais conhecidas da filosofia, né? Essa do René Descartes, né? Que é o "Penso, logo existo", e também O Homem é o Lobo do Homem, que é do Thomas, né? René Descartes nasceu em Haille, na antiga província de Touraine, hoje Descartes, na França, né? No dia 31 de março de 1596. Entre os anos de 1607 e 1615, estudou no colégio jesuíta Royal Henry Legrand, né? Estabelecido no castelo de Le Fleche, doado aos jesuítas pelo rei Henrique IV. Estudou Direito na Universidade de Poitiers, concluindo o curso em 1616, né? Mas nunca exerceu o direito, né? Mas ele até conseguiu concluir. Decepcionado com o ensino, afirmou que a filosofia escolástica não conduz a nenhuma verdade indiscutível. A filosofia escolástica, ela é de Tomás de Aquino, né? E ela é uma filosofia que ela junta razão e crença, né? Que o Tomás de Aquino ele conseguiu fazer aquelas 5 provas da existência de Deus, né? Então a escolástica ela juntava essas duas doutrinas, certo? Só a matemática demonstra aquilo que afirma, né? Segundo o nosso querido René. Em 1618 iniciou os estudos da matemática com o cientista holandês Isaac Bachmann. Com 22 anos, começou a formular sua geometria analítica e seu método de raciocinar corretamente. Rompeu com a filosofia de Aristóteles, adotada nas academias, e em 1619 propõe uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. Descartes alistou-se no exército do príncipe Maurício de Nassau, entre 1629 e 1649. Viveu na Holanda, servindo ao exército em várias viagens. Realizou diversos trabalhos na área da filosofia, das ciências e matemática. Relacionou a álgebra com a geometria, né? Fato que fez surgir a geometria analítica e o sistema de coordenadas, né? Que eles chamam até de coordenadas cartesianas, né? Que a gente já viu, tem essa matéria, que é também chamado como plano cartesiano hoje em dia, né? Em O Tratado do Mundo, uma obra de física, Descartes aborda a tese do heliocentrismo, né? Porém, em 1633, abandona o plano de publicá-la devido à condenação de Galileu pela Inquisição. Assim como naquele tempo, ali por volta de 1633, né? Mais ou menos, 1630, 1640, por ali, os cientistas eles eram caçados, né? De acordo com algumas ideias, dependendo da ideia, se ela fosse muito revolucionária, então eles eram, né, caçados, né? Porque tinha na Inquisição a ideia de que a igreja e as ideias dela tinham um grande poder, tá entendendo? E assim, o que não fosse, que não batesse lá com aquela crença religiosa da igreja, né? Eles usavam de força, ou às vezes até matavam as pessoas, né, que eram contra os princípios cristãos, né, da Igreja Católica, certo? Então, o tempo da Inquisição foi isso, foi um tempo de caçada, né, a todas as coisas que eram contra as ideias da Igreja, certo? E em 1649 foi para Estocolmo, né, Suécia, com o professor
a convite da rainha Cristina, né? Foi como professor para lá viver no castelo lá da rainha Cristina, né? Para dividir os seus conhecimentos com o povo daquele reino. No dia 11 de fevereiro de 1650, Descartes faleceu acometido por uma pneumonia. Descartes e a filosofia. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Sugeriu uma nova visão de natureza que anulava o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deveria ser praticada e não especulativa. Assim, por que eles criticavam tanto a igreja, né, gente? Porque assim, o sistema da igreja antigamente, que era nesse tempo da Inquisição, né, eles caçavam as pessoas e matavam, né? Como é que uma igreja, né, que prega o amor de Deus, de Cristo, né, vai poder matar as pessoas, né? Então, assim, eles eram contra, né, esse sistema rigoroso, né, da igreja. Inclusive, o nosso Papa atual, ele pediu desculpas, né, assim que ele assumiu o papado, por todos esses crimes, né, da Inquisição da Igreja Católica, certo? Mas hoje em dia a gente tem, né, a gente sabe que a gente tem uma igreja de paz, né? As pessoas vão para contemplar Deus e Jesus Cristo. Assim também como nas outras igrejas e outras religiões, né? Não estou falando apologia a nenhum tipo de religião, né? Vocês sabem que eu sempre falo que é importante vocês terem uma crença, né? Mas isso foi o que aconteceu, né? Hoje em dia não acontece, mas aconteceu. Então é por isso que os filósofos eles eram tão revoltados, né, com a ideia cristã, por conta desses crimes que a igreja praticou no passado, né? Que fique bem claro. Acreditava na existência de uma verdade absoluta, incontestável. Para atingi-la, desenvolveu um método da dúvida que consistia em questionar todas as ideias e teorias, né, pré-existentes. Expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento, né? Então aqui na primeira a gente vai ter assim, ó, nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal, certo? No 2 tem assim, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. No 3 a gente vai ter, as condições devem partir do mais simples para o mais complexo. E na 4 a gente vai ter assim, o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Para isso, Descartes, né, criou um método da dúvida. Ao duvidar de tudo quanto for possível, alcançaria o conhecimento verdadeiro, algo seguro que não pudesse ser duvidado ou indubitável. Inicialmente, o filósofo duvida dos sentidos, pois os sentidos podem ser fontes de engano. A seguir, chama atenção para uma possibilidade de reconhecer um sonho. Desse modo, tudo o que chamamos de realidade pode ser apenas elementos integrantes de um sonho. Mas percebe que mesmo nos sonhos as regras matemáticas não são alteradas. Descartes afirma que a matemática é um conhecimento um pouco mais puro. Entretanto, podemos estar sob a influência de um gênio maligno, um Deus enganador, que nos faz acreditar em certas coisas. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Ou que um triângulo possui 3 lados. E aqui ele deixou algumas citações, né? Alguns pensamentos dele, né? Que foram bem marcantes. E eu juntei elas aqui e trouxe para poder a gente ler, né? Então vai ter viver sem filosofar, é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Aí está fazendo a referência sobre a obra de Platão, né? Do livro 7 lá da República que ele escreveu, né? Foram 10. E ele está falando disso aí. Se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide ao máximo que puder de todas as coisas, né? Então ele achava que nada estava correto, nada estava certo, e que a gente sempre tinha que estar buscando a resposta para as coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive para as coisas também que são imateriais. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, né? Mais um aí. Não há nada no mundo que esteja melhor distribuído do que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra, né? Tá fazendo uma crítica aí. Próximo. Para examinar a verdade é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida no máximo possível, né? Essa é a mesma lá daquela outra. Não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem,
certo? Então aí foram algumas citações dele que eu separei para vocês, né, darem uma refletida. E a atividade que vocês vão ter é essa: explicar com suas palavras cada uma das citações acima, né, mínimo 5 linhas para cada um, né? Lê a citação, reflete, né, o que é que vocês conseguiram entender sobre essa citação e vocês vão escrever 5 linhas, tá bom? Lembrando que o nosso conteúdo está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.